eles falam em inglês, né? O mundo sem fronteiras. World, né? E aí, Matheus? The Aí, Matheus, Word? aí. Ó, Eles usam Matheus. um termo assim, né? O mundo. Nossa, eles falam de um jeito assim que. É, o mundo sem fronteiras. E aí pega. Deixa eu colocar aqui. A figueira vai balançar figos, Apocalipse. Deixa eu só pegar aqui, tá? Porque as pessoas, elas lêem, elas não conseguem entender, porque às vezes a Bíblia, ela vai falar algo a nível de figura de linguagem. E é uma trombeta, é um selo, tá? Olha aqui, ó. É isso aqui, Apocalipse 6:13. Vamos ler aqui. Nossa, só isso aqui dava para ministrar o dia inteiro. Olha só. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Isso está em Mateus, tá? A lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. O que que é o sol escurecer, a lua e as estrelas? Na realidade, o que que vai acontecer aqui nesse cenário? É super escurecimento solar, lunar e estelar. Nossa. Por isso que a China tá construindo um sol? Sim. E aí dá pra gente fazer um podcast só sobre a Só do China. sol. Não, só sobre a Só China. sobre a China? Porque tudo que é desgraça vem da China. O cara Literalmente. vai lá, bate um Não, morcego não. no, Você no não tem ideia. liquidificador, Não, e eu vi outras coisas que eles estão construindo agora. A gente precisa marcar pra fazer fazer só. uma China Não, você não tem. sombria. China China sombria. sombria, Um literalmente. podcast. Terrível. A China é terrível. A China tem todos os elementos do anticristo, tá? Mas olha só. Você já viu uma lâmpada quando ela se apaga? Já. O brilho maior dela é quando ela se apaga. Antes desse cenário, o que que acontece? O sol superaquece. Por que superaquece? Porque ele explode. Hum, O sol vai explodir. Vamos colocar explodir assim, mas ele vai superaquecer. É por isso que tem gente que está na Bíblia, no Apocalipse, que vai morrer de calor. Vão ser abrasados, inclusive servos do Senhor. Aí entra aquela questão: a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Biblicamente, a Bíblia diz que vai ter gente que vai morrer, servos do Senhor, de abrasamento por causa do sol. Nesse cenário aqui, o sol superaquece. Opa! obrigado, O hein? sol superaquece e depois ele super escurece. E aí complicou. Assistiu aquele filme O Mundo Depois de Amanhã, Matheus? É. Conhece? É o mundo depois de amanhã, isso daí, O né? Mundo Depois de Amanhã, que fala sobre mini era glacial. Quando o sol ele superaquece e ele explode e ele super escurece depois, Ixi, a Terra entra num cataclisma. E o que que vai acontecer? Mini era glacial. meu Deus. Vai ter um momento que a Terra ela vai congelar em partes. Por quê? Mini era glacial. O texto está falando aqui. Estuda física, estuda astronomia, pelo amor de Deus. Se escurecer hoje o sol, o que que vai acontecer? Vai morrer muitos seres, muitos animais, É. haverá uma mini era glacial. Mas olha o que diz mais. E a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O domo vai rachar, vai quebrar, o domo vai ser arrancado. Aí você pega Lucas 21, eu tô falando de Mateus 24:29, tá? Vamos para Daniel 8:10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. Aí vamos lá. Olha o que diz aqui Naum 3:12. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras, como figos temporãos, e se sacodem, cai da boca do que há de comer. Tá, vamos para o Apocalipse agora. E o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Apocalipse 9. Olha aí, ó. Aí entra o que você falou. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu da terra e foi lhe dada a chave do abismo. Essa daqui é o Apólio. Mas olha só. Mateus 24 tá ligado ao Apocalipse aí, que eu falei 6, né? Quer falar do Apocalipse 6, não? É. Que tá ligado assim, vai falar assim. E as estrelas cairão como a árvore
que é balançada e caem os seus figos. Estrelas aqui são anjos caídos, vão cair. Nesse cenário cai. Mas por que que eles caem? Porque o domo é arrancado, ele é retirado. Então a Terra hoje, ela é lacrada ainda. Mas esses seres caem. Aí é o que eu falo, vai ter invasão alienígena. E tem gente que não entende isso. Porque ele acha que o alienígena é aquele Um ser ETzinho. sapo humanoide, não. Aquilo lá são os intraterrenos. É diferente. O alienígena são esses seres caídos, anjos, porque eles não têm a fisiologia terrestre. A fisiologia deles é diferente da fisiologia dos seres humanos. E são 10 hierarquias de anjos. Nossa, 10 dias aqui. 10 hierarquias de anjos. Não é uma hierarquia, esse é o problema. Por que que foi feito pirâmides e por que está sendo feito o CERN agora? Porque ele é um fusor interdimensional. Ele abre portais. Assiste Aranha Verso. O desenho, 1 e 2, vai lançar o 3 aí. Tá falando dele, tá falando de CERN, de portal. Assista aí, se você assistiu os filmes do Transformers, eles vão utilizar pirâmides para abrir portais, para os seres de outra dimensão entrar nessa dimensão. Tá explícito. O problema é que você lê, você não sabe interpretar. E eu estou interpretando para você dentro de um contexto atual. Então, as pirâmides da antiguidade, que era uma tecnologia avançadérrima que não existe hoje, eles estão tentando fazer essa tecnologia hoje através do CERN, elas estão sendo utilizadas para abrir esses portais. Só que existem essas colunatas 2 quilômetros, por quê? Porque na realidade, toda tecnologia ela tem elementos. Existe o que a gente fala de piscinão das águas embaixo. Porque todos aprenderam, a maioria, eu aprendi isso, que as pirâmides foram feitas para sepultar os faraós. Mas isso não é verdade. Os faraós eram sepultados em um outro lugar no Egito, principalmente eu tô falando do Egito, né? No Egito tem o lugar dos reis serem sepultados no Nunca Egito. encontraram nada lá dentro Não das tem pirâmides, né? verdade, você falou verdade. Nunca, nem vou encontrar. Não vou encontrar, porque não era, o propósito das pirâmides não é esse. E tinha um. E dentro desse. Porque ó, se você for analisar a pirâmide ela é como que ela é? Ela é a pirâmide assim, aí tem um túnelzinho que mal dá pra passar quase agachado, né? E no meio lá tem um quadradinho lá. Ali tinha uma arma bíblica ali pra fazer esse. Pra puxar essa energia. Sim, é eletromagnetismo. E outra coisa, a pirâmide ela tem uma tecnologia de preservação tremenda. Por quê? Você coloca uma maçã dentro da pirâmide, corta ela no meio, ela não apodrece. Ô, louco, sério? Você tira ela, apodrece. É. Então, existe um eletromagnetismo naquelas pirâmides. E isso é terrível. Por quê? Porque isso está ligado a esses seres caídos. Eles conhecem, ela tá alinhada com as constelações, porque portais são abertos como alinhamento interestelar, planetário, alinhamento estelar, porque constelação é agrupamento de estrelas. E quem fez isso? Foi Deus. Deus que fez. Zodíaco é bíblico, o que não é bíblico, o que é? É astrologia. É. Zodíaco é bíblico. O que não é bíblico é a astrologia. As pessoas não entendem isso. Astronomia é uma matéria escolar. A astrologia é a adivinhação. São coisas distintas. Constelação é um agrupamento de estrelas. E a pirâmide ela está alinhada a tudo isso. Embaixo, eu quero ver como eles vão explicar, porque eles estão falando isso aí, né? Mas eu quero ver como eles vão explicar o piscinão, porque todo portal, biblicamente a gente vai perceber isso, também em filmes, aberto também através das águas. Através de águas. Por exemplo, vamos falar de água aqui. Anota isso aqui, é chave. Você vai ver que o primeiro elemento que o Espírito de Deus se manifestou foi aonde? Foi na Nas água? águas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Significa dizer que as águas existiam antes da criação do mundo. Só você vê. Deus não fala que ele criou a água. Já existiam as águas. Você vai ver em João capítulo 5, um anjo desce, agita as águas e quem pulasse ali dentro era curado instantaneamente. Águas. Você lê filmes, assiste filmes
Que pode perceber, né? São águas assim, a pessoa coloca a mão, ela sai pro. A água tá ligada a portais e portais estão ligados às águas. Claro, tem outros elementos, mas de alguma maneira, até assim desconhecida, as águas estão ligadas aos portais. E embaixo tem um piscinão. Você percebe que toda esplanada, você percebe que toda cidade, você pega o Vaticano, principalmente você pega aqui também no Parque do Ibirapuera, sempre tem um portal vertical, que são os obeliscos, e tem a esplanada de água. Já viu isso? De verdade. Brasília, mesma coisa. Por quê? São portais. São portais territoriais. Portais. Inclusive, eu tenho um livro sobre isso, portais dimensionais, que eu trato exatamente dessas coisas. Então, o que que é a pirâmide? A pirâmide, ela é um ativador de portais. A água está ligada. Agora, eles falaram que tem essas colunatas, 2 quilômetros de distância. Pode ser que ela seja também esse Importante. energizador interdimensional, né? Você entraria nas pirâmides, pastor? Com certeza, Tranquilo? com certeza. Mas ali tem uns principados terríveis também, viu? Tem que entrar bem de É. jejum ali. Conheço um pastor, porque assim, ó, as pessoas não entendem, aí entra a batalha espiritual, também, territorial. Você já foi para outro país? Não, Nunca foi. nunca foi. Toda pessoa que vai para um outro país, o Espírito Santo tem que permitir ela entrar no outro país. Ô, louco. Por quê? Porque anjos são territoriais, assim como os demônios. Demônio daqui não pode ir na China. Demônio da China não pode entrar aqui. Demônio daqui não pode ir para o Japão, por causa do mundo com fronteiras. Vamos entrar em Que Apocalipse já. louco. Você quer ver? É. O mundo, ele tem fronteiras. Essas fronteiras são territoriais. Lembra da passagem do Gadareno? Jesus Lembro. vai expulsar o demônio de Gadara. E o que que ele pede? Ele sabe do futuro, demônios conhecem o futuro. Olha só. E ele diz: viestes antes do tempo? Ele sabia o tempo que Yeshua ia vir sobre a terra e iria, na realidade, desenvolver um trabalho ali de libertação. E o que que eles falam para Jesus? Não nos tire dessa região. Não podemos sair daqui, mas permita-nos entrar nos porcos. Por quê? Primeiro, demônios são territoriais. Existem demônios que se manifestam em animais. E demônios, eles não podem sair daqui e ir para outro lugar, assim como anjos. Eles são territoriais, não pode ir de uma fronteira para outra. Agora, vamos para o Apocalipse? No fim dos dias, o que que acontece? Olha só, isso aqui é interessante. Tem uma palavra que eles falam aí, não sei se de repente o Mateus sabe você, eles falam em inglês, né? O mundo sem fronteiras, world, né? E aí, Matheus? The Tem Mateus Word? aí. Ó, Eles usam Matheus. um termo assim, né? O mundo, nossa, assim, eles falam de um jeito assim que o mundo sem fronteiras. E aí pega. Porque se hoje você vai para um outro país, você precisa que Deus libere um anjo da mesma patente ou de uma patente maior para você entrar naquele lugar. Nesse tempo não terá isso, tá? Então o demônio que tá aqui vai pra China, o que tá na China vai pra... Os que tá na... Já viu os demônio-aranha na Índia? Sério? Demônio-aranha pega a pessoa começa a andar Andar na igual, parede. igual o exorcista, irmão. Entende? Então, assim, não tem fronteira. Então, eu iria sim pro Egito, ou eu irei, né? Para qualquer outro lugar. Mas existem principados em cada local. O principado do Egito lá vai entrar no Brasil no fim dos dias, por causa do mundo sem fronteiras. O da Venezuela também. Entende? Por quê? Porque o mundo será sem fronteiras. Por isso que o anticristo, e aí a gente entra nessa parte, Hum. por isso que o anticristo, ele vai globalizar o mundo. Ele vai querer unificar o mundo. Por quê? Justamente porque o mundo não vai ter esse regimento. Porque, vamos colocar assim, ó. A tua casa, ela é regida por Deus, sim ou não? Sim. Tá. Mas nesse cenário, se aquele país ele é um país que não tem determinado pecado, essa entidade vai vir trazer isso. Ô, louco. Esse é o problema.
Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo